Exportações de carne bovina para a China têm o maior volume em toda a história. China compra cada vez mais carne bovina do Brasil. Brasil, as exportações de carne bovina para a China não param de crescer. Títulos como esses não param de circular por aí e parte deles são mesmo verdadeiros, já outros nem tanto. Mas, afinal, como é que têm se comportado as vendas de carne bovina de plantas frigoríficas localizadas no Brasil para o mercado chinês? O que nós vamos te falar agora é de vendas diretas para a China, ou seja, não vamos somar as vendas para Hong Kong, que apesar de ser um outro destino, tem como endereço final grande parte do mercado chinês. Pois bem, ao avaliar especificamente os frigoríficos brasileiros que exportaram carne bovina para esse mercado, temos de fato um aumento no volume embarcado. É o que revela um estudo investigativo feito pela equipe de pecuária de corte da Rural Business e que abrange os meses de janeiro a julho de 2019. Nesse intervalo foram embarcadas 174.980 toneladas, o que indica um avanço de quase 11% frente ao mesmo período do ano passado. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, cruzados com os da Rural Business, mostram que as vendas de carne bovina exclusivas para o mercado chinês renderam aos frigoríficos brasileiros 838,4 milhões de dólares, 15% acima do resultado apresentado no mesmo período aí de 7 meses de 2018, que ficou em 729 milhões. Com um câmbio médio de R$ 3,838 nesse intervalo, as empresas frigoríficas exportadoras do Brasil movimentaram 3,2 bilhões de reais, o maior resultado da história. E com a média da tonelada exportada para esse destino por 4.782 dólares ou R$ 18.352 reais, registrando o maior patamar de todos os tempos. Aliás, como você pode comprovar, todos os recordes estão sendo batidos. Mas guardamos para o final um outro gráfico que acaba de vez, com toda essa conversa fiada de boi China, que na verdade deveria ser de vaca China. Vamos fazer as contas. Do total de 981.750 toneladas exportadas pelos frigoríficos brasileiros nos 7 meses de 2019, sabe quanto corresponde às compras especificamente da China? Não? Então veja. Ao contrário do que muitos falam por aí, os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostram que, diante do radical aumento do mix de distribuição da carne bovina dos frigoríficos brasileiros no mercado externo, a participação das vendas específicas para a China, pelo menos nesses primeiros 7 meses de 2019, corresponde a 17,8%, o que indica uma queda em relação ao ano passado, que era de 19,3%. Isso deixa claro que no mercado de captação de gado e de exportação, a China não representa o peso que alguns grandes frigoríficos e seus colaboradores querem colocar na sua cabeça. Esses números mostram que está longe da realidade a tal dependência que o mercado chinês possa vir a ter das exportações de carne bovina aqui do Brasil. Então, caro assinante, estrategista de mercado, esqueça essa conversinha fiada de boi China. É claro que estamos de olho para saber se não está entrando mais carne bovina dos frigoríficos do Brasil em outros países vizinhos à China e que depois possam vir a ter como destino final o mercado chinês. Mas para falar de China tem que incluir Hong Kong, porque é aí que veremos a dependência. Ok, vamos lá. Foram embarcados para esses dois destinos um total de 377,8 mil toneladas de carne bovina entre janeiro e julho deste ano. É um avanço anual de 2,1% e que gerou uma receita de 5,7 bilhões de reais, 7,7% acima do faturado no mesmo intervalo de 2018. Mas é aqui que a realidade se revela. China e Hong Kong juntos correspondem a 38,5% das exportações totais de carne bovina do Brasil. E como você pode confirmar, os números identificam que houve uma queda de quase 7% em um ano, já que as vendas em 2018 para esses dois destinos correspondiam a 45,3%. Estamos vivendo dias de correções diárias no valor das propostas de compra de boi e vaca gorda aqui no Brasil. Ora ali, ora lá, ora acolá. Tenha certeza que esse processo
vai se tornar cada dia mais crítico na medida em que a entre-safra 2019 avança. Mas tenha certeza também de que já tem muita entidade e grande frigorífico por aí desenhando um roteiro para tentar te emocionar mercadologicamente com a divulgação de notícias que trazem esse pacote de bobagens que envolve o clima e fatores ecológicos no Brasil. Tudo para continuar comprando gado barato no país. Os grandes frigoríficos sabem que precisam ser mais agressivos nas propostas de compra e que não vão sobreviver tentando preencher escalas com os poucos contratos de boi a termo que ainda tem na gaveta. Não só para esse mês, mas para os próximos meses de 2019. As mesas de estratégia de compra de gado dos grandes frigoríficos já operam com proposta para boi paulista regular de terminação e logística a R$ 160 arroba e para animais de boa terminação e logística a R$ 165. No Rio Grande do Sul, cientes do manejo de plantio que força os produtores a vender gado, os frigoríficos conseguem nadar de braçada, derrubando, na medida do possível, os valores das propostas de compra de boi e vaca gorda em todo o estado. Mas, no restante do Brasil, os estrategistas das grandes empresas frigoríficas sabem que precisam colocar mais preço nas boiadas. E já estão fazendo isso. Sou Carmen Sestari, o conteúdo dessa análise foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. Você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.